Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre a função afim e resolver algumas questões contextualizadas. Vamos lá? Bom, função afim. O que é uma função afim? É uma função f de R em R, de domínio real e contradomínio real. Ela chama-se função afim quando existem dois números reais, A e B, tal que f de x seja igual a ax mais b, para todo x real. Então, este a e este b são os coeficientes da função, são números reais, e x também é um número real. Ok? No caso, se o b for igual a zero, se este b for igual a zero, então a função vai ficar apenas f de x igual a ax. E aí ela recebe o nome de função linear. Bom, e este a? O que é que este a é da função? Este a ele é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular da função. Viu? E o b é chamado de coeficiente linear. Mas o que é que isso quer dizer? O que é que o coeficiente angular quer dizer? O coeficiente angular é justamente a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, o a é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Vejamos aqui. Aqui está o eixo x, o eixo y e a reta. Este ângulo, que é chamado de ângulo de inclinação, a tangente dele é o coeficiente angular. E aqui é o b, o coeficiente linear. É justamente onde corta o eixo y. Ok? Aqui é no caso de o a ser negativo, ó, ela é decrescente. Então, observe que este ângulo que a reta forma com o eixo x, que é o ângulo de inclinação, a tangente dele é o coeficiente angular, é o valor de a. Ok? E o bzinho é o coeficiente linear. O bzinho justamente é o ponto onde a reta corta o eixo y, onde intercepta o eixo y. Né? Então, aqui é o b, coeficiente linear, coeficiente linear. Ok? Bom, já vimos que a função linear é desse tipo, f de x igual a ax mais b, onde este a é o coeficiente angular e este b é o coeficiente linear. Bom, no caso, se o a for maior do que zero, se este a for positivo, o que é que nós temos? Nós temos uma função crescente. Vamos ver aqui, ó, eixo x, eixo y e a nossa reta, a nossa função. No caso aqui, o a é positivo, então ela é crescente. Crescente como assim? Se nós olharmos da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente lê, a gente vai observar que essa reta está como se fosse uma rampa, subindo, crescendo. Então, crescente. Neste caso aqui, o b é positivo. E aqui está o ângulo de inclinação. O b é positivo, como falei, ó, o b é positivo. E aqui está o ângulo de inclinação. A tangente deste ângulo é que é o coeficiente angular, que é o valor de a, ok? E se o b for igual a zero? Se o b for igual a zero, ela vai passar pela origem aqui. Ó. Então, o b está aqui. E o ângulo de inclinação. A tangente deste ângulo é o coeficiente angular, ok? E se o b for menor do que zero? Se o b for menor do que zero, ela vai passar aqui na parte negativa do y, aqui está o b, e o ângulo de inclinação está aqui. Ó. Esse ângulo de inclinação, a tangente dele é que dá o coeficiente angular, ok? Bom, se o a for negativo agora, se o a for negativo, nós vamos ter a função decrescente. Aqui está o eixo x, o eixo y, e aqui está um caso em que o b é positivo. Então, o b é positivo, aqui está o b positivo, então ela aqui é decrescente. Ó. Olhando da esquerda para a direita, está como se estivesse descendo, uma rampa descendo, né? E aqui está o ângulo de inclinação. A tangente deste ângulo é que é o coeficiente angular, ok? Se o b for igual a zero, ela vai passar aqui pela origem, aqui está o b,
O ângulo de inclinação está aqui, ó. A tangente deste ângulo é que é o coeficiente angular, que é o valor de A. E se o B for menor do que zero, ela vai passar aqui por baixo, vai cortar o eixo Y na parte negativa. Aqui está o B, ó, e o ângulo de inclinação. Então, a tangente deste ângulo é que é o coeficiente angular. Ok? Vamos ver algumas questões contextualizadas? Bom, a primeira questão é essa. Ó. Quando uma piscina estava com água abaixo do nível normal, abriu-se uma torneira que completou sua capacidade em 6 horas. O segmento de reta, este segmento de reta aqui, representado no plano cartesiano abaixo, é o gráfico que descreve o volume Y. Este Y aqui representa o volume de água contido na piscina em litros, em função do tempo X. Esse X representa o tempo. Então, aqui faz 3 perguntas. Primeiro, pede para determinar a lei de associação entre x e y. A lei que associa x e y é uma função afim. É do tipo f de x igual a x mais b. Ou então, y igual a x mais b. Ok? Pede também quantos litros de água havia na piscina no instante em que a torneira foi aberta. Nesse instante em que a torneira foi aberta, quantos litros de água tinha? Observe que isso aqui é o valor de B. Temos que descobrir qual é o valor de B. É o coeficiente linear. E depois pergunta qual é a capacidade total da piscina. Bom, diz que a piscina ficou completamente cheia em 6 horas. Aqui está 6 horas. Então, aqui é o momento em que ela ficou completamente cheia. Quantos litros tem aqui? Então, precisamos descobrir que valor é esse. Ok? Vamos à solução? Bom, aqui está o gráfico da questão e pede primeiro para determinar a lei de associação entre x e y. Observe que neste gráfico temos aqui o ponto de início quando a torneira foi aberta, mas não sabemos que valor é esse. E aqui em 1 hora estava com... Em 1 hora, a piscina estava com 17.200 litros e 3 horas após estava com 21.600 litros e 6 horas após ela foi cheia, que não sabemos quantos litros tinha aqui, é justamente o que está perguntando. Então, na letra A, pede a lei de associação entre x e y dessa reta, quantos litros de água havia na piscina no instante em que a torneira foi aberta, nesse instante aqui. Na letra C, pede qual é a capacidade da piscina. É justamente nesse instante aqui, quantos litros de água havia na piscina. Então, vamos aos cálculos? Bom, então vamos primeiro para a letra A. Na letra A, vamos determinar a lei de associação entre x e y. Observe que esta reta ela é baseada por esta lei, é uma função afim. Então, é y igual a ax mais b. No lugar desse y, também poderia ser f de x. Bom, nesse primeiro ponto, o que é que a gente tem? Quando x é 1, y é 17.200. Então, vamos substituir aqui, ó, y 17.200 igual a continua A mesmo, vezes x, que é 1, mais b, que não sabemos ainda quanto é. No outro pontinho, quando x é 3, y é 21.600. Então, aqui, ó, 21.600 igual a ax, A continua A, e no lugar de x vai ser 3 mais b. Então, aqui a gente tem um sistema. Vamos dar uma arrumada nesse sistema. A vezes 1 é A mais B. Então, ó, A mais B igual a 17.200. E aqui, 3 vezes A, dá 3A mais B. 3A mais B igual a 21.600. Então, vamos resolver esse sistema.
Vamos multiplicar aqui em cima por menos 1 para poder eliminar o b. Então, multiplicando aqui em cima por menos 1, vai ficar menos a menos b igual a menos 17.200. E aqui embaixo vamos repetir, ó, 3a mais b igual a 21.600. Bom, somando, o que é que nós vamos ter? Aqui, 3a menos a vai dar 2a. Aqui vai eliminar o menos b mais o b, igual a 21.600 menos 17.200. Dá exatamente 4.400. Então, veja, 2a igual a 4.400. Então, quem vai ser a? A vai ser 4.400 dividido por 2. Então, a vai ser 2.200. Já achamos o valor do a. A 2.200. Ok? Então, o valor de A igual a 2.200. Agora, vamos achar o valor de B. Vamos passar um tracinho aqui de lado. Então, o valor do B vai ser quem? Só é a gente substituir o A em uma dessas expressões aqui. Pode ser nessa ou nessa. Vamos pegar essa daqui, que está melhor. Então, ó, A mais B, a gente tem que A mais B, né, é igual a 17.200. Então, ó, a gente já tem o valor de A. Então, só é substituir agora. Então, quem vai ser B? B vai ser 17.200 menos o A. Então, B vai ser 17.200 menos o A, que é 2.200. 17.200 menos 1.200 dá 15.000. Então, o B vai ser 15.000. Pronto. Achamos o A e achamos o B. Então, qual é a lei que define a função? A lei que define a função é exatamente essa daqui. Y igual a x mais b. Então, ó, vai ser y igual a ax. A é 2.200. Então, 2.200 x mais b, que é 15.000. Pronto. Essa é a lei que define a função. Ok? Vamos agora para a letra B. A letra B pede para a gente achar quantos litros de água havia na piscina no instante que a torneira foi aberta. Nesse instante aqui, ó. Observe que nesse instante é justamente o B, o coeficiente linear. E nós já achamos aqui na letra A o valor de B. Ó. O valor de B é 15.000. Então, significa que este pontinho aqui é 15.000, ok? Então, não precisa de cálculo. Então, quantos litros de água havia na piscina no instante que a torneira foi aberta? 15.000 litros. 15.000 litros. Só a gente botar aqui. 15.000 litros. Ok? Que é esse valorzinho aqui, ó, o valor de B. Vamos agora para a letra C. A letra C pergunta qual é a capacidade da piscina. É exatamente esse pontinho aqui, ó, que corresponde a 6 horas. Então, em 6 horas a piscina estava totalmente cheia. Que valor é esse aqui? Então, achar esse Y. Bom, então como já temos a lei que define essa função, né, que é Y, que a gente achou aqui na letra A, ó, Y igual a 2.200x mais 15.000, então vamos colocar ela aqui, Y igual a 2.200x, 2.200x mais 15.000, então só é no lugar desse x a gente colocar quem? 6, que com 6 horas a piscina está cheia. Então vamos ter y igual a 2.200 vezes 6 mais 15.000.
Então, y igual 2.200 vezes 6 vai dar 13.200. 13.200. Mais 15.000. Então, somando agora, o que é que eu vou ter? Que y igual 13.200 mais 15.000 vai dar 28.200. Então, a capacidade da piscina é 28.200 litros. Ok? Segunda questão. Em um dia de inverno, a temperatura Y de uma região do Rio Grande do Sul, em graus Celsius, em função do horário X, no período das 5 às 11 horas, pode ser descrita pelo gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico. Às 5 horas, a temperatura está a menos 2 graus Celsius. Aqui, neste momento, a temperatura é 0. A gente não sabe que instante é esse, temos que descobrir. E às 11 horas, a temperatura está a 10 graus Celsius. Então, justamente, faz as três perguntas. Primeiro, pergunta em que horário desse período a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Foi nesse horário aqui. Temos que descobrir que valor é esse. Depois pergunta durante quanto tempo essa temperatura, durante quanto tempo desse período a temperatura estava negativa. É nesse período aqui, ó, está negativa entre as 5 e esse momento aqui que temos que descobrir quem é. E depois, durante quanto tempo desse período a temperatura esteve positiva. Então, esteve positiva neste momento aqui, ó, que foi desse momento que a gente não sabe. Esteve positiva nesse espaço aqui, ó, entre esse valor que a gente não sabe qual é até as 11 horas. Essa parte de cima toda. Ok? Vamos à solução? A segunda questão pergunta inicialmente em que horário desse período a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Foi exatamente aqui, ó, neste ponto. A temperatura era 0 e o tempo era um pouco mais que 5. Temos que calcular para saber quanto é. E durante quanto tempo desse período a temperatura esteve negativa? Aqui, ó, nessa parte de baixo. E durante quanto tempo desse período a temperatura esteve positiva? Aqui nessa parte de cima. Vamos começar pela letra A. Então, na letra A, vamos achar em que horário desse período a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Nesse momento aqui. Então, para a gente descobrir esse ponto, esse ponto é o ponto em que o y é 0. Para a gente descobrir ele, a gente descobre primeiro a lei que define essa reta, que é desse tipo, y igual a x mais b. E aqui a gente substitui os pontos que a gente tem. A gente tem esse ponto aqui, que o y é menos 2 e o x é 5. Então, no lugar de y, coloca menos 2. E no lugar de x, coloca 5. O A continua A. E o B continua B. Agora, nesse outro ponto aqui, o x é 11 e o y é 10. Então, agora, no lugar de y, vai ser 10 igual a A. E no lugar de x, vai ser 11 mais B. Então, aqui dá um sistema. Vamos rearrumar, ó. 5 vezes A dá 5A. Mais B igual a menos 2. E 11 vezes A dá 11A. Mais B igual a 10. Resolvendo esse sistema, vamos multiplicar aqui em cima por menos 1 para eliminar o B. Então, vamos ficar com menos 5A, menos B, e menos 2 vezes menos 1 dá 2. Aqui embaixo, 11 vezes A dá 11A. Vou repetir, né? Deixar. Aqui embaixo, vamos só repetir. E agora, podemos somar eliminando o B. Então, aqui, ó. Menos 5A mais 11A vai dar 6A. O menos B elimina o mais B. E aqui 2 mais 10 dá 12.
Então, 6A igual a 12 significa que A vai ser 12 sobre 6, que dá 2. Então, já achamos que o A é 2. Vamos agora achar o B. Passar uma linha aqui. Então, agora vamos calcular o B. Para calcular o B, vamos pegar ou essa aqui. Vamos pegar essa aqui de cima, 5A mais B igual a menos 2. Só é agora substituir. A gente já sabe quem é quem. Então, aqui, ó, 5A. Então, vai ser 5 vezes 2 mais B igual a menos 2. 5 vezes 2 dá 10. O B continua B, igual a menos 2. Então, quem vai ser B? B vai ser menos 2, menos 10. B vai ser menos 12. B vai ser menos 12. Menos 2, menos 10 dá menos 12. Então, já achamos o valor de B. Com esses dois valores, a gente já pode substituir aqui nessa expressão e ter o y. Ou seja, vai ser y igual a ax, no caso A é 2, 2x, menos, mais B, no caso B é menos 12, então fica menos 12. Bom, aí achamos a expressão, a lei que define essa reta, né? Mas qual é o valor, qual é o tempo em que a temperatura é zero? A temperatura é zero, então significa que o y vai ser zero. Então só é botar zero aqui no lugar de y. Então vamos fazer esse cálculo. Botando zero no lugar de y, que é a temperatura zero, nem o y nem a temperatura, então zero igual a 2x, x é o tempo que a gente quer descobrir, menos 12. Então, passando 12 para o primeiro membro, fica 12 igual a 2x. Se 12 igual a 2x, então significa que x vai ser 12 sobre 2, ou seja, x vai ser 6. Então, descobrimos aí em que horário desse período a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Às 6 horas. Então, aqui, ó, 6 horas. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B? Bom, na letra B pergunta durante quanto tempo desse período a temperatura esteve negativa. Então, aqui que nós já achamos, né, que é 6. Então, esteve negativa exatamente aqui, ó, entre as 5 e 6 horas. Então, a gente pode dizer que foi para o x maior ou igual a 5 e menor que 6. Ou seja, durante 1 hora. Então, a gente pode dizer aqui que foi durante 1 hora. Durante 1 hora. Então, durante 1 hora, a temperatura esteve negativa. Aqui entre as 5 e 6 horas. Vamos para a letra C? A letra C pergunta durante quanto tempo desse período a temperatura esteve positiva. Então, esteve positiva nesse período aqui, entre as 6 e 11 horas, daqui para cima. Então, x maior do que 6, não igual, porque igual é quando era 6 horas, a temperatura era 0, e menor ou igual a 11. Então, nesse período, entre 6 e 11 horas. Então, dá quanto tempo aqui? Dá 5 horas. Então, a gente pode dizer que foi durante 5 horas. Durante 5 horas. Então, durante 5 horas, a temperatura esteve positiva. Ok?